Olá pessoal, um homem morreu em um acidente ocorrido no começo da noite de ontem na BR-116, próximo ao município de Laranjal, envolvendo um caminhão Mercedes-Benz L1517, placas de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, um Celta vermelho com placas de Manhuaçu, outro Celta azul com placas de Muriaé e uma caminhonete Estrada cinza, placas de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Segundo as informações obtidas no local, o condutor do caminhão foi socorrido por uma unidade de resgate do SAMU de Laranjal e levado para o pronto-socorro da Casa de Caridade Leopoldinense, de onde foi encaminhado para o Hospital de Cataguases. A única vítima fatal do acidente foi o condutor do veículo de Manhuaçu, cujas iniciais MB de S foram divulgadas pela PRF Leopoldina. O motorista do caminhão foi o único que sofreu ferimentos leves. A PRF e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência que deixou uma das pistas da rodovia interditada por mais de uma hora. E 3 adolescentes que andavam em uma única bicicleta pela Avenida Castelo Branco, no bairro da Gávea, acabaram caindo ao passarem um quebra-molas. O acidente ocorreu na tarde de ontem, por volta das 16 horas e 10 minutos, quando os 3 adolescentes com idades entre 12 e 15 anos, ao cair, sofreram escoriações pelo corpo. Um deles teve um corte profundo em uma das pernas e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na manhã de ontem por volta das 11 horas para comparecer à BR-116, próximo ao Clube dos Bancários, onde o condutor de um veículo Fiat Punto que seguia de Salvador para São Paulo perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros. Socorristas do SAMU e bombeiros registraram o momento que o motorista do veículo subia o barranco após o capotamento. O motorista e sua esposa sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé, a 12 quilômetros do local do acidente. Em razão de informações falsas que circulam em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, a Justiça Eleitoral esclarece que, em Minas Gerais, o prazo final para o recadastramento biométrico nas 4 cidades onde ele é obrigatório, Betim, Contagem, Uberaba e Uberlândia, é 9 de fevereiro de 2018. Nos demais municípios de Minas Gerais, onde a biometria já foi adotada, mas o recadastramento ainda não é obrigatório, como em Belo Horizonte, Montes Claros e Juiz de Fora, ainda não há prazo final estabelecido para o comparecimento dos eleitores. Nos 4 municípios com recadastramento biométrico obrigatório, o eleitor que não comparecer dentro do prazo não pagará multa, mas terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Importante ressaltar que a Justiça Eleitoral não faz nenhum contato pessoal com eleitores para fazer ou agendar o recadastramento biométrico. Os boatos nas redes de que os prazos terminam em dezembro e que o eleitor deveria pagar multa de R$ 150 para regularizar a situação estão levando a vários eleitores a acionar o TRE, inclusive pelo Disque Eleitor 148. Todas as informações sobre a biometria em Minas Gerais estão no site do TRE-MG. E uma carta ao governador Fernando Pimentel com um posicionamento contrário ao possível rebaixamento da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Leopoldina é o primeiro resultado concreto após a divulgação, em primeira mão, pelo vereador José Augusto Cabral, da existência de um projeto dentro do governo mineiro para reduzir o número de batalhões e companhias especiais da PM em todo o estado. Todos são contra o rebaixamento da Companhia Independente de Leopoldina. As certidões de nascimento, casamento e óbito passam a ser diferentes. O Conselho Nacional de Justiça mudou os registros que passaram a conter, entre outras coisas, o número do CPF. A intenção é que o documento se torne um número de identidade civil único. Outra mudança é que os documentos passam a levar o termo filiação e não mais o termo genitores. De acordo com o governo, é possível recém-nascido ter 2 pais, 2 mães, uma mãe e 2 pais e assim por diante. O mesmo vale para casais que tenham optado por técnicas de reprodução assistida, como é o caso da barriga de aluguel e da doação de material genético. Todas as mudanças passam a valer em todo o Brasil. 2 produções cinematográficas da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul foram premiadas no Festival Internacional de Cinema Cristão no dia 15 de novembro no Rio de Janeiro.
Eleito pelo júri popular, o filme O Resgate, Salvação ao Extremo foi o ganhador na categoria Melhor Média-Metragem e Melhor Filme. A obra, produzida pela Seven Filmes, a pedido da sede sul-americana adventista, foi uma das 176 inscritas na 5ª edição do evento. A produção adventista foi premiada com o troféu de Melhor Filme Evangelístico de 2017, considerado uma das premiações mais importantes do festival. Lançado especialmente para servir de apoio ao programa da Semana Santa de 2017, o filme foi disponibilizado de forma gratuita no YouTube e também foi exibido aqui na TV Atividade. O sucesso foi tanto que o filme O Resgate já soma apenas online mais de 2 milhões de visualizações. A trama conta a história de Adam, interpretado pelo ator Maurício Pitanga, e sua noiva Joana, interpretada por Daniela Pascoal, que decidem subir uma montanha no Chile em busca de uma aventura. No entanto, uma inesperada tempestade resulta em um acidente que muda completamente a história do casal e do irmão mais velho de Adam, Miguel, interpretado por Leonardo Goulart. Sobre a premiação, Goulart diz que é uma alegria muito grande, uma vez que o filme fala diretamente, ainda que sob um contexto metafórico, sobre a vida de Jesus. Acho que não tem como ser mais evangelístico. Espero que o prêmio estimule ainda mais quem assistiu a seguir o exemplo de abnegação e amor incondicional ao próximo, assim como ele o fez para com todos nós. Sorria! Tá bom assim? Ai, que lindo! Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O rei da montanha. Tem gelo no topo da montanha, mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido pra mim. Eu conheço tudo nessa montanha, meu. Pode ficar tranquila que eu não vou deixar nada atrapalhar a nossa escalada. Emitiendo un alerta para todos los montañistas. Posible tempestad se está aproximando. Retorne cuanto antes al campamento base. Cambio fuera. A gente tem que voltar, Adam. A gente tem que sair daqui, não é seguro. Joana, eu não quero voltar. Tenta entender, é o meu sonho. No sabemos si tu hermano está con vida. Ya pasaron 48 horas y no tenemos comunicación con radio. Mas que rota eles pegaram? El conocido atajo del diablo. O Sistema Nacional de Emprego, SINE, em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 6 vagas de emprego, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para cortador de roupas, obrigatória experiência em viés. 4 vagas para costureira de máquinas industriais, obrigatória experiência na carteira. E uma vaga para garçom, obrigatória experiência na carteira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do SINE, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do SINE de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao SINE ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. A vereadora Helena Carvalho, do PMDB, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de Muriaé que cria o programa Conta Cidadã. A proposta estabelece um desconto na conta de água e esgoto através de créditos financeiros pela troca de lixo reciclável, visando a destinação organizada da coleta de resíduos sólidos à indústria de reciclagem. De acordo com a proposição, poderão participar do programa todos os contribuintes residências. Já empresas e comércios poderão converter seus bônus em benefícios de instituições filantrópicas. O programa tem como objetivo
contribuir para a economia financeira no sistema de recolhimento de lixo e resíduos do município, contribuir com a limpeza e higiene na cidade, contribuir para a preservação do meio ambiente, contribuir para a limpeza dos rios e para o sistema de tratamento de esgoto, promover a educação e conscientização ambiental, geração de emprego e renda pela comercialização dos recicláveis e fortalecimento da Associação de Catadores de Lixo. De acordo com o projeto, a adesão ao programa se dará através de cadastro no posto de coleta, através de apresentação de uma conta de água e esgoto e assinando o termo de adesão. O cliente receberá o cartão Conta Cidadão, que deverá ser apresentado sempre que for entregar os materiais, que devem estar limpos e secos. O valor do desconto depende da quantidade e do tipo do material. O projeto aguarda inclusão na ordem do dia para ser apreciado pelos parlamentares. Receberam alta 5 dos 6 estudantes feridos ontem durante um experimento com produtos químicos para a Feira de Química da Escola Estadual Dr. Raimundo Alves Torres, em Viçosa. Uma jovem de 18 anos foi transferida de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Ela teve 50% do corpo queimado. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 7 alunos estavam envolvidos na atividade, sendo que 5 sofreram ferimentos leves. Foram atendidos no Hospital São João Batista, em Viçosa, e foram liberados. Já outra estudante de 18 anos teve 50% do corpo queimado e está internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte. O hospital não informou o estado de saúde da paciente. Ainda de acordo com nota da assessoria de comunicação do órgão, enviado na tarde de ontem, a Secretaria de Educação acompanha a situação e está em contato com as famílias das vítimas. O órgão disse que vai orientar as escolas sobre o manuseio de produtos químicos. A Secretaria de Estado da Educação reitera que irá reforçar as orientações às escolas com relação aos cuidados necessários para garantir a segurança dos estudantes nas atividades em laboratórios e em feiras de ciências, especialmente quando há manuseio de produtos químicos, informou a nota. As atividades da feira e as aulas do turno da manhã foram suspensas para que a Polícia Civil realizasse a perícia na sala onde ocorreu o acidente. As aulas foram retomadas no turno da tarde. Os alunos do primeiro e terceiro anos do ensino médio foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após serem acionados por representantes da escola. De acordo com o sargento Regis, que participou do socorro das vítimas, as chamas da sala foram apagadas por funcionários do local. As informações são que os alunos manuseavam etanol no momento do acidente. Tinha uma estudante mais grave com o rosto, tórax, braço e pernas queimados. Ela estava deitada e muito assustada e não soube falar como se feriu. Ela teve as roupas queimadas e foi transportada para Belo Horizonte em um helicóptero da corporação, explicou o bombeiro militar. A Prefeitura de Muriaé continua com as obras de construção do Parque Lagoa da Gávea. Os tratores da administração estão escavando as margens e retirando obstáculos para que sejam implantadas calçadas ao redor do lago. As obras iniciaram em 2 de outubro e deverão estar concluídas em março de 2018. O parque vai promover a prática esportiva com um ambiente adequado em que os pais possam levar as crianças para brincarem em um local seguro, cercado de área verde e atividades de entretenimento para todos os muriaenses. A área é envolvida por uma reserva ambiental que estava praticamente abandonada. A partir de então, o local receberá pista de caminhada, área esportiva, academia de ginástica ao ar livre, playground para crianças, bancos e postes de iluminação, que irão ampliar a claridade e segurança para frequentadores. No momento, está havendo desassoreamento da lagoa. Na sequência, será construído um passeio em volta da lagoa com extensão de mais 455 metros, possibilitando atividade física para a população. A Lagoa da Gávea tem de 2 a 5 metros de profundidade. Quando está cheia, conta com mais de 16 milhões de litros de água. Esse espaço é um espetáculo particular de Muriaé, uma das áreas de Mata Atlântica preservada que raramente sobrevive no interior de uma cidade, lembrou o secretário de Obras, Aderbal Fernandes. Estamos investindo muito em praças pela cidade para que possamos criar áreas comuns de confraternização para os muriaenses. Sabemos que após um dia de trabalho, é importante ter um lugar para relaxar e divertir com as crianças. Com esse novo parque, teremos um espaço único e atraente para os muriaenses praticarem atividades físicas e se divertirem com suas famílias, explicou o prefeito Grigo.
Aviões supersônicos que prometem reduzir pela metade o tempo de viagens atualmente praticados pelo setor aéreo poderão entrar em operação comercial em breve, conforme anunciada pela americana Boom Supersonic, que planeja testar as aeronaves em 2018. A empresa revelou que 76 jatos aeronaves Boom XB-1 já estão sendo desenvolvidos em uma pré-encomenda com 5 companhias aéreas e que está em negociação com pelo menos outras 20 para colocar nos ares o modelo que tem potencial para substituir o pioneiro e famoso Concorde. O supersônico de nova geração, no entanto, será mais silencioso, mais rápido e terá um preço similar aos voos transatlânticos de classe executiva, ainda segundo as informações divulgadas. Com tamanho também mais próximo à medida padrão, a aeronave comportará 55 passageiros. Desde a invenção do motor a jato na década de 50, vimos um progresso mensurável em quase todas as áreas do conhecimento humano. No entanto, o que era um voo de 5 horas em 1950 ainda leva 5 horas em 2017, frisou o fundador da empresa Blake School durante o evento Dubai Air Show. Em entrevistas anteriores, o CEO afirmou que o supersônico desenvolvido pela Boom não é ficção científica e que o passageiro poderá voar de Nova York até Londres em 3 horas e meia, como divulgado na Wired. Está sendo realizado em todas as rodovias federais do Brasil, atualmente com outras etapas, pois o trabalho começou no meio do ano, o Plano Nacional de Contagem de Tráfego, uma pesquisa completa do setor feita pelos militares do Exército, uma vez que houve uma parceria entre o Ministério do Transporte e o Ministério da Defesa. E para a região de Muriaé, agora na BR-116, posto da Polícia Rodoviária Federal, vieram militares do 17º Batalhão sediado em Juiz de Fora. Em todos os postos de pesquisa, os militares do Exército Brasileiro estão equipados com iPad para realizar as entrevistas com os motoristas. A nova tecnologia visa tornar mais ágil o processo e dar maior garantia à qualidade esperada para as entrevistas, assim como para a transmissão dos dados coletados para o banco de dados, feita diariamente. O tenente Malaquias informou que o Exército ficará em Muriaé até amanhã. Veja a entrevista concedida ao site Silvan Alves. Nós somos o 17º Batalhão de Mulheres, sediado na cidade de Juiz de Fora. Estamos aqui na cidade de Muriaé, realizando uma pesquisa de contagem volumétrica classificatória dos veículos que circulam pela rodovia da BR-116 e fazer o levantamento de informações dos usuários dessa rodovia. Uma parceria do DENIT com o Exército Brasileiro para levantar esses dados e poder fazer análise de investimento em infraestrutura viária. Qual período vai ficar em Muriaé? O período de pesquisas iniciou no dia 17 e termina no dia 24 às 0 horas. Certo. E quanto tempo mais ou menos o usuário tem um questionário para responder? Tem um questionário para o usuário responder, e geralmente eles duram por volta de 1 minuto e meio a 2 minutos e meio, dependendo do tipo de veículo. Os veículos pesados têm um questionário um pouquinho maior para responder, mas o tempo de duração é mais ou menos esse. Muriaé completou no dia 16 de maio 162 anos de emancipação. E durante esse tempo as transformações foram ocorrendo e nos últimos 50 anos a arquitetura da cidade vem sendo transformada anualmente, com mudanças que deixam o passado fora da memória da população. Prova disso é que muitas vezes passamos em um local onde hoje é uma construção nova e nem sequer lembramos o que existia ali antes. Diante disso, vamos mostrar imagens de Muriaé comparando antes e atualidade, para descobrirmos como era e o que existia naquele local. Começamos com uma imagem da antiga farmácia Pascoal, onde hoje é a Pernambucanas. E localizado próximo à Praça Coronel Pacheco de Medeiros, o posto Ana Cláudia está funcionando onde foi um casarão nas esquinas das ruas Doutor Afonso Canedo com a Paulo Pacheco de Medeiros. Ainda nos anos 80, na rua Presidente Arthur Bernardes, ficava a Escola Hamilton de Datilografia, que foi fundada pelo senhor Ormindo Dipo Soares de Oliveira. No local, hoje estão um prédio e o Fórum da Comarca de Muriaé, permanecendo ainda a casa da família Chiarelli, que também passou por algumas modificações. Nos anos 80, na BR-116, na Barra, funcionava a Autopeça São Cristóvão e, com o passar dos anos, se tornou o Hotel Elite, que permanece até hoje, tendo outros comércios na frente do prédio.
Tradicional na Rio Bahia, na Barra, o Alto Posto Rio Norte nos anos 60, 70 e 80 também passou pelas transformações do tempo, mas continua sendo um posto de combustíveis. Uma parte de alvenaria, que no passado era escritório do posto, continua no local e foi transformada em outro tipo de comércio ao lado do posto. Uma das principais avenidas da cidade, que liga a região da rodoviária ao centro, passou por modificações ao longo dos tempos. Nos anos 40, ainda tinha um córrego que cortava toda a sua extensão, com prédios baixos e pouca movimentação. Ao fundo, um morro arborizado e sem construções. Com o passar do tempo e a necessidade de transformações e cuidados com a cidade, já no fim dos anos 80, o córrego foi coberto e a avenida ganhou novos prédios e vários comércios. Ao fundo, onde existia apenas um morro arborizado, hoje está instalado o cemitério municipal. Uma das principais ruas de passagem do bairro da Barra para o centro, a Rua Getúlio Vargas, também conhecida por Rua da Ford, passou por muitas modificações, mas em pequenos pontos ainda se vê um pouco do passado, nas fachadas de algumas casas e no prédio onde um dia foi a Ford. Visto do alto do bairro Santa Terezinha, em 1929, o bairro do Rosário mantinha casas com apenas um andar e só uma das edificações tinha o segundo pavimento. Além do mais, o bairro, assim como a beira do rio, era totalmente arborizado. Já na Ford de 2010, o que se vê é o surgimento de prédios, um desmatamento grande e até a igreja sofreu modificações. Esquina das ruas Arthur Bernardes, Rua do Fórum, com Gabriel de Oliveira, Rua da Câmara Municipal, onde no passado era um casarão e desde o fim dos anos 90 foi erguido um prédio com a parte comercial. Nas fotos se nota a torre da antiga Telemig, que permanece no mesmo local. Essa imagem também faz parte das transformações que o tempo trouxe para Moriaé. A Praça João Pinheiro é um dos pontos mais tradicionais da cidade e, com o passar dos anos, sofreu diversas modificações, tanto nos prédios à sua volta como no fluxo do trânsito. Mas na descida da rua Dr. Silveira Brum, poucas foram as mudanças, ficando os prédios quase que da mesma forma do passado, como na foto dos anos 70, que mostra a descida chamada na época de Largo das Dores, que hoje é ocupado por uma parte da calçada da praça. Claro que o calçamento, a sinalização e o comércio acompanharam a evolução e dão o tom de transformação ao local. Na foto de hoje, vemos o prédio onde funcionou durante muitos anos uma empresa de comunicação na rua Coronel Domiciano. Com a mudança da empresa para a sede própria, em meados dos anos 90, no local vários comércios se instalaram e um dos que mais fez sucesso foi o Arroba Café. Hoje o prédio é sede de um curso profissionalizante e a farmácia continua no mesmo ponto, com as devidas transformações. E a previsão é que a chuva dê uma trégua somente no domingo e segunda, depois continua durante a semana. Quanto ao semáforo, está em modo alerta desde terça-feira, devido a defeitos no equipamento desta região. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo Espírito Santo e nuvens carregadas ainda vão se formar na região. Por outro lado, o tempo já fica firme na maior parte do estado de São Paulo, o sol reaparece e as temperaturas sobem devagar ao longo do dia sobre toda essa faixa clara do mapa. Não há expectativa de chuva. Sobre o leste de São Paulo, pegando o litoral, o Vale do Paraíba, a região metropolitana de São Paulo e também o sul de Minas vão ficar com o céu nublado, mas só há possibilidade de garoa, não há mais condições para temporais. Por causa do ar polar, a temperatura ainda não sobe muito nessas áreas. No Rio de Janeiro, a chuva também diminui. O dia começa com pancadas e no decorrer do dia a intensidade diminui e só há possibilidade de garoa, mas o céu fica nublado o dia todo. No sul do Espírito Santo, na região do Vale do Rio Doce e também em Belo Horizonte, céu encoberto, temperatura baixa e pancadas de chuva frequentes ao longo do dia. Há risco para temporais. A chuva vai diminuir também no Triângulo Mineiro. E nesta região, no norte de Minas e no norte do Espírito Santo, o sol vai aparecer e as pancadas de chuva só acontecem entre a tarde e a noite. Mas todas essas áreas que vão do Triângulo Mineiro até o norte do Espírito Santo também estão sujeitas a algumas pancadas fortes de chuva. A temperatura não vai subir muito sobre a faixa sul da região sudeste do Brasil. A mínima prevista é de 18 graus em Belo Horizonte
e 21 graus em Vitória. Em São Paulo, a máxima é de apenas 20 graus e no Rio a máxima não passa dos 24. E em Muriaé será chuvoso durante o dia e a noite e as temperaturas variam entre 20 e 25 graus. Em Carangola também será chuvoso durante o dia e a noite. Por lá, os termômetros marcam também 20 de mínima e 25 de máxima. E em Cataguás, o dia será chuvoso e vai até a noite, mínima de 17, máxima de 23 graus. E agora vamos ao giro policial. Uma motocicleta foi furtada no final da tarde de ontem no bairro Prefeito Hélio Araújo, Bico Doce, em Muriaé. A vítima contou à polícia que por volta das 17 horas e 30 minutos estacionou sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125K, cor vermelha, placa HLM 3341 de Muriaé, próxima à sua residência, na rua Vicente Alves, e adentrou no imóvel. Pouco depois, retornou e não mais encontrou o veículo, que estava com a chave na ignição e o capacete no retrovisor. A polícia militar realizou rastreamento, porém sem êxito. E 2 indivíduos estão sendo procurados pela polícia após cometerem 2 roubos em sequência na madrugada de hoje. Por volta das 2 horas, a polícia militar foi acionada e compareceu no pátio de um posto de combustíveis na BR-116, onde o motorista de um caminhão relatou que foi abordado por 2 indivíduos pardos, magros e de estatura mediana, que estavam em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, sendo que o piloto usava um capacete preto e o carona um capacete vermelho. O garupa sacou um revólver e colocou na sua cabeça, anunciando o assalto e subtraindo seu aparelho celular. Pouco depois, a PM foi solicitada e compareceu em um posto de combustíveis às margens da BR-116, na altura da Barra, onde um frentista de estabelecimento relatou que foi abordado pelos mesmos infratores que subtraíram a quantia aproximada de R$ 280 do caixa do posto e evadiram sentido ao bairro Aeroporto. A PM segue em rastreamento. O Notícias da Hora termina aqui. E você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998277695. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo em nosso novo site, reditividade.com. E também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook, através dos links youtube.com/reditividade comunicação, sem tio nem cedilha. E a fanpage é facebook.com/TV Atividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até mais.